e nós estamos estudando o livro de Daniel. É uma série, essa série para um grupo de jovens que queria estudar sobre o livro de Daniel, vinculado com toda a Bíblia, né? E nós estudamos a, a questão do sonho e falamos sobre ser sábio, né? Falamos sobre ser sábio. E no final, nós falamos sobre a importância de cumprir o propósito. E a pergunta que ficou foi essa aqui: você é fiel em cumprir o propósito divino, né? Você é fiel em cumprir o propósito divino? Essa é a pergunta. E você está aqui no computador, no Teams, Rayane, continua a apresentação, abre teu áudio aí, só me responde para mim ter a certeza. Essa é a pergunta que ficou no último evento. E aí falamos da estátua, falamos da jornada da estátua, né? E aqui tem uma coisa interessante, porque Mas a pedra que a feriu a história estátua se tornou em grande montanha termina numa e pedra. encheu toda a terra. Termina numa pedra. E essa pedra se torna uma montanha que enche Mas a a terra, pedra que feriu a estátua né? se tornou em grande E eu montanha me perguntei e assim, encheu toda a terra. por que uma pedra? Né? Por que uma pedra? Por que que Deus escolheu a proposta de uma rocha, né? A proposta de uma rocha. Por que será? E aí, talvez você pode pensar que eu fiz um estudo, mas forçando o texto, né? Você pode achar isso, mas até o final, aproveite essa experiência, porque esse aqui eu nunca vi alguém falando sobre isso. É uma proposta que Deus tocou no meu coração, porque não vai vir da minha cabeça, não. Mas é muito interessante. Uma rocha. Por que uma rocha? Além de falar da rocha, vocês sabem os outros metais da estátua. Lembra? Primeiro metal é o quê? Só para a gente lembrar, é o ouro. O ouro, o segundo metal é a prata. Quem é mais caro? É o ouro ou é a prata? É o ouro. Mas depois, o reino seguinte veio uma prata, veio mais barato. E depois veio o bronze. Quem é mais caro, a prata ou o bronze? A prata. E aí os metais foram diminuindo o valor. Aí o ferro, aí depois o barro. Aí pronto, né? Só que a rocha, a pedra, né? Ela é interessante. Por que que Deus escolheu essa pedra, né? Por que que Deus escolheu a rocha? Essa é a nossa conversa aqui. E eu quero falar sobre isso, sobre geologia, sobre geologia. O que é geologia, pastor? O que é geologia? A geologia, ela trata do material constituído da crosta terrestre. É a rocha, é duro, é coerente, geralmente é formado por associação de minerais e apresenta uma certa homogeneidade estatística. Então, eu pesquisei sobre a rocha. E a rocha geralmente é isso aí. É algo duro, é uma associação de minerais e ela é homogênea, né? Ela é homogênea. Como fazer parte da rocha? Eu acho que essa é a pergunta mais importante da história da estátua, não é verdade? O que você acha? Você não quer fazer parte do ouro, não quer fazer parte da prata, não quer fazer parte do bronze, você não quer fazer parte do ferro, muito menos do barro, né? Você não quer fazer parte. Mas a rocha, ela enche a terra e tem um domínio para cima. Mas como fazer parte da rocha? Essa foi a pergunta que eu fiz, né? Como eu ser a rocha? Porque
eu estou usando a metáfora do jeito que teve a visão. Então, a rocha veio, destruiu todos os reinos anteriores, todos os materiais anteriores e preencheu toda a terra, não é? Preencheu toda a terra. Então, nós temos nós temos algumas formas para fazer parte da rocha. Você estar em cima, acima da rocha ou embaixo da rocha. Ou você pode estar dentro da rocha. Tem pessoas que estão acima da rocha, tem pessoas que estão embaixo da rocha e tem pessoas que são a rocha. Olha que interessante. Interessante, né? Mas como é que funciona as rochas? Você já teve uma aula de geologia? Então tá aqui um momento interessante para você ter uma aula de geologia, né? Bom, as rochas, elas passam por um processo. Existem rochas sedimentares, rochas metamórficas e tem as rochas ígneas. O que é as rochas ígneas? Que é, então, como que funciona uma rocha? É simples. Os minerais, né, eles vão para dentro da terra. Lá no fundo da Terra, eles são pressionados um contra os outros, uma pressão enorme. Eles atravessam aqui por baixo, entra no magma, que é uma região de alta temperatura, de pressão, de calor intenso. E esses minerais em alta temperatura, em calor intenso, eles são fundidos, virando, né, um, uma rocha ígnea. E aí são expelidos pelo vulcão. Quando entra em contato com o ar, com a água, endurece e vai se tornando a rocha. Então, esse é o ciclo da rocha, né? Atividade vulcânica, depois o intemperismo, ele vai rolando para o fundo do mar e vira uma rocha. Pastor, o que isso tem a ver com Daniel? Guarda no coração. Guarda no coração. A palavra rocha na Bíblia, na palavra hebraica, é tissur. É a palavra hebraica para rocha, né? Daniel apresenta a rocha como o reino de Deus. Olha que interessante. Daniel apresenta a rocha como o reino de Deus. Por quê? Porque depois ele explica para Nabucodonosor, e ele fala: olha, a cabeça é o teu reino, Nabucodonosor, reino de ouro. Depois, os braços é o reino dos medos e dos persas. Depois é o reino da Grécia. Depois é o reino de Roma e depois muitos reinos divididos nos pés. Depois vem o reino de Deus e destrói tudo, né? Então a rocha é o reino de Deus. Essa palavra rocha está em Êxodo 17, versículo 3. Abra sua Bíblia aí em Êxodo 17, versículo 3. Essa palavra tissur, ela representa a palavra rocha, penhasco, bloco de pedra, material para construção. Então, isso aqui é interessante. É interessante deixarmos a Bíblia nos ampliar a ideia, porque quando Daniel viu que era uma rocha, ele relacionou com muitos textos da Bíblia, né? A palavra rocha, ela aparece aqui em Êxodo 17, verso 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matarmos de sede, a nós, nossos filhos e os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma
contigo algum dos anciãos, leva contigo em mão o bordão em que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água. O povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Amém? Essa rocha aí que aparece aqui é a palavra Tissur. Esse é o Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra grega para rocha é selai. É a palavra grega para rocha. Ela aparece. Aliás, não é o Novo Testamento ainda. Ainda no Antigo Testamento tem uma outra palavra hebraica. Isso, tem uma outra palavra hebraica para rocha, que está em Salmos 31, verso 3, que é a palavra selai em hebraico, né? Vou ler esses salmos aqui, você pode conferir na sua Bíblia. Salmos 31, versículo 3. Porque tu és a rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Selai. Você vai perceber que há uma importância bíblica na rocha. A rocha como fortaleza de Yahvé, segurança, né? Então, nós precisamos estar fundidos à rocha. Isso é um estudo lindo, gente. Olha que interessante. A palavra rocha, agora no Novo Testamento. Então, eu fiz um estudo da palavra rocha de Gênesis a Apocalipse. Estou resumindo aqui para você. Foi longo esse estudo. Mas eu fiquei apaixonado. E a palavra rocha no Novo Testamento é Petra. Petra. E ela aparece em todos esses textos, tá bom? Todos esses textos. São muitos textos mesmo, que você vai perceber. Lembra quando Jesus encontra Pedro e fala: Tu és Pedro, e sob essa pedra fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembra disso? Né? E nós temos isso aqui lá no Novo Testamento. Eu vou destacar esse texto aqui de Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Cristo tem uma intencionalidade nesse texto. Ele está vinculando a rocha eterna. Depois você estuda esses textos em vermelho, né? Especialmente Salmos 105, 137, verso 9, né? A Bíblia, quando ela escolhe uma rocha que vai formar o reino, então, se você comparar com toda a Bíblia, você vai ver muitos versos sobre a rocha. Então, há uma intencionalidade quando a gente estuda Daniel 2 e avalie todo o cenário, né? Todo o cenário. Olha, esse Pedro, que sobre o tema que eu vou destacar um outro verso aqui. Depois você pode ler todos esses versos, vou disponibilizar esse material. Mas Pedro, ele entendeu que a rocha não era ele. Jesus falou: Tu és Pedro, e eu sou a rocha. Entendeu? Jesus falou para Pedro isso: Você é Pedro, eu sou a rocha, e sobre mim será
é edificado a igreja. Pedro 2, versículo 8, diz assim, ó, a pedra e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para os que também foram postos. E eu vou expandir a proposta de Pedro sobre essa pedra. Mas toda a Bíblia, ela apresenta essa rocha. Amém? Ela apresenta essa rocha. Então, nós precisamos observar que há a rocha da salvação. Amém? A rocha da salvação. Então, a pergunta que eu fiz antes é essa: como fazer parte da rocha? Como fazer parte da rocha? O que nós temos que fazer para fazer parte da rocha? Então, eu vou te dar um roteiro bíblico de como fazer parte dessa rocha. Primeira coisa para você fazer parte dessa rocha é ferir a rocha. Ferir a rocha. Você tem que ferir a rocha. Quando você bate na rocha, fere a rocha, flui torrente de águas dessa rocha. Isso tem uma verdade espiritual. É claro que isso é simbólico, metafórico, mas a metáfora é para propor uma verdade espiritual para facilitar, né? Isaías diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa palavra ferido precisa estar conectado com a rocha de Horebe. Por quê? Porque o povo reclamou, murmurou, e eles queriam água. Água é um agente importantíssimo de purificação também. E aí a rocha é ferida. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para se fundir nessa rocha é permitir que Deus nos salve na cruz, né? Porque foi na cruz que nós ferimos Jesus. Olha que interessante, né? Então, um dia a rocha vai tomar de conta do planeta. Cristo vai reinar soberano. Você deseja fazer parte desse reino? Então, aceite a cruz de Cristo. Imagina a gente apresentar isso aqui num evangelismo público, porque esse material ele foi preparado para evangelismo, viu? O material não foi preparado para adventistas apenas. Eu estava fazendo esse estudo para gente que nunca não era batizado. Então, aqui é um movimento que eu estou usando Daniel 2 como evangelho. É lindo isso aqui, não é? Mas, depois que você fere a rocha, qual é o próximo passo do processo? Você deveria falar a rocha, tá bom? Você não fira a rocha duas vezes. Moisés feriu a rocha a segunda vez e Moisés perdeu a entrada na Canaã. E Deus ficou muito triste com a atitude de Moisés, porque Deus tinha um processo de salvação. Então, primeiro, Moisés deveria ferir a rocha. Deus mandou ferir a rocha. Segundo, Moisés deveria falar a rocha. Vale a pena você ler isso. Abra aí a Bíblia, em Números capítulo 20. Então, há uma teologia aqui importante para fazer parte da rocha. Então, Números 20, acontece o mesmo processo. O povo murmura, reclama que não tem água. Deus é buscado, Moisés procura Deus. E no verso 8, Deus dá a ordem. Toma
o bordão, junta o povo, tu e Arão, teu irmão, diante dele, e falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhes tirareis água da rocha, e dareis a beber a congregação e os seus animais. Qual era a ordem de Deus? Falar, era para você falar, não era para bater. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés disse: Ó, Moisés, em vez de falar com a rocha, ele ficou irritado. E ele falou foi com o povo. Olha, olha o pecado gravíssimo de Moisés. Disse: Ouvi agora, rebeldes. Porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés se irritou, ficou bravo. Ele não glorificou o Senhor. Levantou, aí o texto dá muito detalhe. Verso 11. Moisés levantou a mão alto com raiva, levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E pela misericórdia e pela graça de Jesus, saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Gente, só que essa atitude foi uma desonra, porque havia um projeto, entendeu? Havia um projeto. Repito, havia um projeto. E qual era esse projeto, pastor? Qual era esse projeto? O projeto era que Deus estava ensinando o evangelho na rocha, entende? E aí Cristo deveria representar a rocha. Então a primeira parte é a cruz. Então a gente deveria ferir a rocha. E ferimos a rocha quando pecamos, né? Depois que você aceitou a cruz, recebeu o perdão, você não tem que ferir a rocha de novo. Não, não faça isso. Cristo liberta você do pecado, mas não é no pecado. Entendeu? Ele não liberta você para você continuar ferindo ele. Ele liberta você para você agora ter acesso a ele. E agora você pode orar, você pode falar com ele. E ele vai preenchendo você. Ele é a rocha. Olha que lindo isso aqui, é muito lindo. Lucas 18:1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Moisés esmoreceu. Moisés se chateou, se estressou, ficou com raiva, porque ele era para ter falado com a rocha. Cristo estava ali, representado na rocha, naquele momento. Então, na hora da crise, o que você faz? Se ajoelha, Moisés. Inclina diante da rocha eterna e ore. Ó rocha da salvação, me preencha para que eu tenha firmeza, para que eu seja satisfeito e flua agora de mim para as outras pessoas a corrente de vida. Então, no primeiro momento aqui atrás, nós recebemos, né? No primeiro momento, nós ferimos a rocha para receber água. Para mim, estou falando da teologia, né? Do plano da salvação. Aí recebi a rocha, recebi a água, amém? Recebi. Agora, Cristo me torna uma fonte a jorrar para a vida eterna, como ele fala para a mulher samaritana. E isso é orar. Quando você ora, você faz parte da rocha. E agora você passa a dar de beber às outras pessoas, como eu estou fazendo aqui. Eu estou apresentando a palavra de Deus como a água da salvação. Né? Olha que interessante. É muito interessante. Depois que eu faço isso, pastor, feri a rocha,
falei com a rocha, o que eu faço agora? Agora a rocha reina. A rocha reina soberano. Amor, justiça e misericórdia. Abra aí a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Moisés entendeu isso, a rocha, né? E agora ele vai fazer um cântico de Moisés, apresentando que agora, se eu aceitei a cruz de Cristo, feri a rocha, se agora eu estou em contato com a rocha, orando a rocha, falando a rocha, agora a rocha reina. Agora eu estou na rocha e a rocha está em mim. Eu agora construí a minha casa sobre a rocha. Deuteronômio, capítulo 32. Eu vou ler alguns versos aqui. Deuteronômio 32, versículo 4, Deuteronômio 32, versículo 4. Moisés, ele vai louvar a Deus, você já acompanha aí. Eu vou ler o verso 1 para introduzir, né? Verso 1 diz assim, ó: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, e destile a minha palavra como orvalho, como chuviscos sobre a relva, como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor e engrandecerei o seu nome. Como que Moisés vai proclamar o nome do Senhor? Como que Moisés vai engrandecer o nome do Senhor? O que ele vai falar? Agora ele abre a boca, verso 4, e ele fala: eis a rocha, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e é reto. Aqui estão os princípios do reino que vai dominar a terra. Porque o reino da Babilônia não é assim. O reino da Medopérsia não é assim. O reino da Grécia não é assim. O reino de Roma não é assim. Os reinos divididos que vivemos hoje não é justiça, não é retidão, não é misericórdia, não é amor. Olha o verso 13. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer a messe do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Verso 15. Mas engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Olha o verso 18. Olvidaste a rocha que te gerou e que te esqueceste do Deus que te deu o ser? Olha o que Moisés está falando aqui. Ele está contando a história do povo. Ele está contando a história. Vocês feriram a rocha. Vocês esqueceram da rocha, a rocha da salvação. Verso 30. Como poderia um só perseguir 1000 e dois fazerem fugir 10.000? Se a rocha lhes não vendera e o Senhor lhes não entregara. Ó, o que ele está dizendo? Ele está apresentando o reino da rocha, o poder da rocha. Verso 31. Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Ele está dizendo que o reino deles, que parece o ouro, que tem todo o dinheiro do mundo, que parece a prata, que tem longa, né? Que parece o bronze, que parece o ferro, que é duro. Todos os reinos da terra não é igual à nossa rocha, não é igual ao nosso reino. 37, verso 37. Então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em que confiaram? Onde está o ouro que vocês confiaram? Onde está o bronze, a prata que vocês confiaram? Onde está? Quando você vincula isso com Daniel 2 e
e oferece uma jornada de futuro, ou seja, na volta de Jesus, nós vamos dizer onde é que está o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro, onde é que vai estar? Mateus 6, versículo 10 diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Cristo está dizendo aqui? Ele tá falando, olha, Daniel profetizou que um dia viria uma rocha, e essa rocha é reina soberana. Essa rocha, ela vai cobrir toda a terra e ela vai reinar. Então, fazer parte da rocha precisa permitir que a rocha decida, que tenha o controle, né? Então, pastor, como fazer parte da rocha? Eu devo me fundir a essa rocha. Deve haver uma fusão, né? Aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, em João 3,16. Mas desejar se relacionar com Deus sempre, João 15:10. Viver em Cristo, Senhor, Rei e Salvador. Aqui está a teologia da rocha da salvação. E é a mesma que a gente conhece. Agora nós estamos usando uma temática escatológica, profética, para apresentar a vida do cristão, né? Apresentar a vida do cristão. Aceitar o sacrifício é ferir a rocha. Ter um relacionamento com Cristo é falar com a rocha. Viver em Cristo é deixar a rocha dominar, controlar os meus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Aí eu sou a rocha, porque uma casa fundamentada na rocha, a casa é a rocha, tão firme quanto a mesma, né? Interessante isso aqui. Então, pastor, podemos avançar aqui algo incrível, porque agora nós vamos tornar essa rocha preciosa. Amém? Tornar essa rocha preciosa. Porque tem uma teologia da pedra angular, a rocha de esquina. Gente, isso aqui é muito lindo, é muito bonito isso aqui, é muito bonito. O que é uma pedra angular? A pedra angular, ela fica em uma posição do prédio, do edifício, em que todo o peso está nela. Então, o edifício do templo, ele não tinha coluna no meio do templo para sustentar a estrutura. Vou repetir. O edifício do templo, de vez em quando eu paro aqui para mim olhar se as pessoas estão entrando, tá bom? Mas sigo. O edifício do templo, ele não tinha estruturas para permitir que a casa não caia, igual a estrutura lá do templo de Dagon. Lembra do templo de Dagon? Que o Sansão, com os olhos furados, cabelo crescendo, foi levado para o templo de Dagon. E no meio do templo de Dagon tinha duas estruturas, que eram os pilares para sustentar todo o templo. Pois é, aqui é diferente. No templo de Salomão havia uma pedra na esquina. E essa pedra, ela concentrava o peso nela para permitir que o templo não tivesse um pilar no meio, né? Interessante isso. Então, a pedra angular ou a pedra de esquina, ela fica no canto, onde concentra o peso nela, entendeu? Ela tem uma finalidade específica, ela fica embaixo também, e ela também é uma pedra que fica em cima, tá vendo?
ela fica uma pedra angular. Aqui está a pedra angular. Então, ela vai ficar em cima. Então, o que é essa pedra angular? Então, construía uma estrutura, né, na casa, e aí colocava-se uma pedra no meio, que é a pedra angular. E essa pedra, ela sustentava para que não desmoronasse toda a estrutura. Era uma pedra crucial, uma pedra crucial. Na construção do santuário, havia uma rocha, a terceira maior pedra usada em construção civil. Essa pedra, ela tinha 13 metros de comprimento por 3,5 metros de largura e pesava 500 toneladas. Essa rocha aqui que eu coloquei aqui é a foto da rocha original do Templo de Salomão. Na hora de construir o templo, o arquiteto pediu uma pedra grande. E essa pedra, ela era tirada da pederneira, ela era lá na pederneira, lá na montanha, ela era modelada, ficava pronta, e ela vinha para o templo. E no templo não se ouvia barulho de martelo quebrando pedra para adaptar. O templo de Salomão, o santuário, não houve barulho de quebra de pedra. Eles eram quebrados lá na pederneira, modelados lá na pederneira, e vinha e só encaixava. E aí a história conta que chegou uma mega pedra, uma rocha gigante, que os construtores ficaram escandalizados. Como que o arquiteto arruma uma pedra dessa? Imagina para trazer uma pedra de 500 toneladas, 500 mil quilos, lá da pederneira, compacta, né, até o local. E aí, quando chegou lá, eles deixaram essa pedra de lado. Essa história é real. Deixaram essa pedra de lado. E passou-se o tempo. E aí descobriram a finalidade da pedra. Porque fizeram a estrutura e não havia uma rocha digna para sustentar a estrutura. Então, a pedra que os construtores rejeitaram, aí eles foram lá, então essa pedra ela vai ficar aqui. Encaixaram a pedra no lugar dela. Então, essa história aconteceu. E ela se tornou a principal pedra de esquina. A rocha, né? Jó 38, verso 6, fala que assentou a pedra angular. Isaías 28, 16, fala que a pedra já provada, a pedra preciosa, angular. Zacarias 4, verso 10, diz que de Judá sairá a pedra angular. Mateus 21, 42 diz que veio a ser a principal pedra angular. É a história que eu acabei de contar. Cristo narrou essa história em Mateus 21, 42. Entende? Atos 4:11 é apresentado que Jesus é a pedra angular. Romanos 9, 20, 33 diz que aquele que nela, ou seja, crê na pedra, não será confundido. Efésios 2:20 diz que edificados sobre o fundamento. Esse fundamento é a rocha, a pedra angular. Pedro 2, verso 6 diz que ponho em Sião uma pedra angular. Ou seja, Deus tem um interesse que nós entendamos a teologia da rocha, da pedra angular. Quando estudamos Daniel capítulo 2,
e vemos que essa pedra dominou toda a terra, nós temos que entender por que pedra, e se há essa palavra pedra na Bíblia. E olha quantos versos. Olha que interessante. Olha que interessante. A rocha reina. Construção do santuário da vida. Então, Jesus Cristo é a pedra que despedaça o ego. Está aqui o texto. Jesus Cristo é a pedra que protege contra a tentação. Está aqui o texto, 1 Coríntios 10, verso 4. Esse texto eu vou só avançar e você confere depois. Jesus Cristo é a pedra que fundamenta toda a construção. 1 Pedro 2, 4 a 8. Então, Cristo é a rocha que vai destruir os reinos desse mundo. Por isso que Daniel fala, mas naqueles dias virá uma pedra, ou seja, naqueles dias virá Jesus. É a volta de Jesus, né? É a volta. E quando Jesus voltar, ele apenas vai levar quem já fazer parte dele. Entendeu? Quem já estiver fazendo parte da rocha vai continuar. Quem for de qualquer outro material não vai ser salvo, porque a pedra vai destruir todos os outros materiais. Então, pastor, o que é que falta cumprir? Ora, gente, já passou Babilônia, já passou Medopérsia, já passou a Grécia, já passou Roma, já passou os reinos divididos. Eu acho que a gente tá na unha das estátuas na história. Só está faltando o quê? O que é que está faltando? Está faltando só isso, né? Só a pedra vir e, ó, esmiuçar tudo. É só isso que está faltando. A pedra vir e desmiuçar tudo. Então, é interessante como as metáforas da Bíblia nos ajudam a entender o plano da salvação, né? É só isso que está faltando. Fazer com que a rocha venha e cresça e preencha toda a terra. Esse preenchimento da terra somos nós. Uma rocha fundida na outra. Amém? Isso é o nosso sonho. Qual reino você pertence? Ao reino de ouro, de prata, de bronze, de ferro, né? Podemos aqui ter um momento para estudar as características de cada reino, né? Olha que legal essa imagem. Qual reino você pertence? Qual reino você pertence? Deus, ele tem um apelo para nós. Esse é o apelo. A gente encerra essa parte para fazer esse apelo. Qual reino você pertence? Você pertence ao reino da rocha? Ou você pertence aos reinos deste mundo, né? Você pertence aos reinos desse mundo. Então, eu gostaria de fazer você pensar, né, no dia a dia, quem é que está reinando sobre a sua vida? Você está fundido na rocha? Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver a rocha hoje, edificar a casa sobre a rocha. Vai vir tempestade? Vai vir tempestade. Ah, se vai, né? Ah, se vai. Porque a tempestade vem para todos. A tempestade vem para quem está na rocha e para quem está na areia. A tempestade vai vir. Só que a diferença é essa. Pastor, mas qual é a principal lição dessa história toda para mim fazer parte da rocha? Mateus 7, versículo 24.
Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não adianta nada você ouvir as palavras e não praticar. Não adianta. Se você pratica, você se fundiu na rocha. Se você não pratica, você se fundiu em qualquer coisa, menos a rocha. Então, que Deus abençoe você e que hoje você escolha fazer parte desse reino. A lembrar de aceitar o sacrifício, ferir a rocha, de falar com a rocha continuamente para receber a água da rocha e deixar que a rocha reine na sua vida. Olha como simplificou o evangelho, né? Próximo estudo. Vamos falar sobre adoração. Até agora, nós estávamos no capítulo 2 de Daniel. Então, todos esses estudos, nós participamos do capítulo 1 e agora encerramos o capítulo 2. Mas eu não exauri os temas do 1 e do 2, claro, nunca vai ser possível isso, mas já mergulhamos bastante no capítulo 1, no capítulo 2. No próximo encontro, nós vamos entrar no capítulo 3. E aí nós vamos fazer um estudo sobre o ponto mais importante de discórdias, de controvérsia, de grande conflito do universo. Adoração. Aí nós vamos falar sobre adoração. Vamos orar? Santo Deus, hoje, ao estudarmos o fim da profecia de Daniel 2, do sonho que Nabucodonosor teve, ao estudarmos a importância da rocha, da pedra que vem do céu e destrói todos os outros, as outras metais, nós entendemos que devemos fazer parte dessa rocha. Quando ela vier, ela só vai estar vinculando-se a ela mesma aqueles que já estiverem na mesma substância, aqueles que forem homogêneos a ela, né? Então, ó Pai, ajuda-nos a estar tão íntimos de Ti, em Cristo, que o reino de Deus seja agora em nós, que a casa seja construída sobre a rocha, fortaleça a nossa fé. São bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.